Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de outubro de 2022. São 8 horas da manhã. No Globo, o TSE decide neste sábado sobre direito de resposta que pode dar a Lula 164 inserções na TV na véspera do segundo turno. Ministra do TSE suspendeu a própria decisão e enviou o processo para o plenário virtual. Na verdade, é preciso explicar que a ministra retrocedeu na própria decisão sobre as mentiras de Bolsonaro sobre Lula por conta de pressão externa. Então ela revogou a sua própria decisão e entregou essa decisão ao plenário do TSE, que vai confirmar o que ela tinha pedido. Vamos ver a matéria. O Tribunal Superior Eleitoral decide neste sábado sobre as 164 inserções de direito de resposta na propaganda eleitoral na TV do presidente Jair Bolsonaro, do PL, concedidas à campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e posteriormente suspensas. Após pressão, na quinta-feira, a ministra Maria Cláudia Buchianeri suspendeu a própria decisão para o plenário decidir sobre a questão. Ao conceder o direito de resposta, a ministra entendeu que a campanha de Bolsonaro veiculou propagandas com conteúdo sabidamente inverídico que relacionavam Lula à criminalidade por 7 dias seguidos na televisão. O julgamento acontece no plenário virtual da Corte. Desde a meia-noite de hoje, os ministros podem depositar o voto por meio eletrônico. O prazo para votar é até o final do dia. Pela urgência do caso, a expectativa é que a decisão final saia neste sábado. Segundo o colunista Lauro Jardim, a tendência é que o TSE mantenha a decisão inicial, ou seja, de conceder os 164 direitos de resposta que já poderiam começar a ser veiculados no próximo domingo. As inserções são propagandas de 30 segundos espalhadas pela programação ao longo do dia. As campanhas ainda podem optar em juntar algumas para veicular uma peça de 60 segundos no lugar de duas de 30 segundos. A ministra suspendeu a própria decisão após a campanha de Bolsonaro ter entrado com recurso. Buchianeri afirmou que esse embargo não era compatível com a celeridade inerente aos processos de direito de resposta, bem assim com colegialidade que norteia os julgamentos sobre propaganda, e é por isso que ela decidiu suspender o direito de resposta de Lula enquanto o plenário não avaliar o caso. De acordo com a colunista do jornal Globo, Malu Gaspar, o TSE sofreu forte pressão nos bastidores para recuar da decisão que havia garantido à campanha de Lula os 164 direitos de resposta na reta final do segundo turno. Segundo relatos obtidos pela equipe do jornal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o senador Flávio Bolsonaro e ministros de diferentes alas do Supremo, que não têm assento no TSE, entraram em campo para convencer a ministra e o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, sobre o recuo tático. Pesou para uma ala do Supremo e do TSE a preocupação com o fato de a decisão dar munição para Bolsonaro no momento em que o presidente tenta emplacar a versão de que é alvo de perseguição do tribunal e que a corte age em benefício de Lula. Ministros estão preocupados com a repercussão, especialmente na região sudeste, das acusações de que o TSE é um censor e age como nos tempos da ditadura, o que tem reverberado com força nas redes sociais. Dessa forma, a suspeição temporária da decisão serviria também para reduzir danos à imagem do tribunal. E, na verdade, isso é ridículo.
É um absurdo. Bolsonaro conta mentiras inacreditáveis o tempo inteiro e isso é transmitido para o país com o beneplácito da lei, com o beneplácito, inclusive, do TSE, que tem obrigação de proibir essas mentiras. Como não dá um direito de resposta ao Bolsonaro, ao mesmo Bolsonaro, que diz que Lula vai implantar banheiros unissex em escolas, não é? Que vai colocar meninos e meninas, crianças e adolescentes para usarem o mesmo banheiro. De onde ele tirou isso? De lugar nenhum. Ele inventou porque acha que isso irá favorecê-lo na campanha. Se o TSE não tomar uma decisão nesse caso, uma decisão contundente, isso só vai piorar na reta final da campanha e vai conspurcar a lisura do pleito. É um absurdo e ceder a essas pressões faz mais danos à imagem do tribunal do que tomar a decisão certa. Mas isso vai cair hoje porque é impossível. Ontem saiu uma notícia, minha amiga, meu amigo, que já está em 334 o placar de medidas que devem ser tomadas contra Bolsonaro por fake news, contra 10 em relação a Lula. Então são centenas e centenas de mentiras de Bolsonaro contra 10 questionamentos que foram feitos à campanha de Lula, que nem dizem exatamente sobre mentira, mas é enfoque de alguns ministros com a clara intenção de dar uma no cravo, outra na ferradura, para tentar punir o Lula por alguma coisa, para não parecer que está apoiando o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é que mente sem parar. Por exemplo, contra o Lula foram proibidas peças que falavam sobre canibalismo e sobre as meninas venezuelanas. Nos dois casos, são as palavras que saem da boca de Bolsonaro que são apresentadas para o público. Então hoje o TSE deve mesmo confirmar essa decisão, que significará uma importante vantagem para o Lula na reta final da campanha, porque Bolsonaro terá as suas inserções publicitárias reduzidas pela metade e Lula, evidentemente, ficará com 50% a mais. A guerra santa no Brasil, de santa não tem nada, é disputa de poder, diz promotora. Para Lívia Santana, pauta religiosa da eleição tem outros interesses. Ela também defende a restrição a discursos que minem o processo democrático. Um ponto central na disputa eleitoral de 2022, a religião, não é só uma pauta de costumes no Brasil, afirma Lívia Santana Vaz, promotora de justiça na Bahia e especialista em tolerância religiosa. A atual Guerra Santa, para ela, de santa não tem nada, tem como pano de fundo interesses econômicos, afirma ela. Aqui na foto, Lívia Santana, promotora de justiça da Bahia, especialista em intolerância religiosa. E faz, inclusive, um comentário nosso, faz muito sentido que na Bahia, o berço das religiões afro no Brasil, uma mulher negra comande um grupo de trabalho para combater a intolerância religiosa, que no Brasil, como ela mesmo disse nessa matéria, se dá contra religiões afro, não contra religiões evangélicas. O movimento evangélico no Brasil é uma coisa monstruosa, gigantesca, rica e que, inclusive, são os evangélicos que impõem censura a tudo que passa na cabeça deles. Quem sofre perseguição no Brasil são as religiões de matriz africana. Em meio a notícias falsas sobre possível fechamento de templos, ela lembra que as crenças que são alvo de perseguição no Brasil não são as cristãs, mas as de matriz africana. Sem citar nomes em meio a acusações de censura na campanha eleitoral, ela afirma que quem menos tem liberdade de expressão no Brasil não é quem está no poder, mas os grupos marginalizados da sociedade. Doutora em ciências político-jurídicas pela Universidade de Lisboa, ela defende ainda a intolerância a discursos que busquem atacar a democracia por dentro. A ditadura da liberdade de expressão nas mãos dos intolerantes vai minar o próprio processo democrático, diz ela, e tomara que o TSE ouça essas palavras.
E o TSE foca combate à desordem informacional e amplia ação contra fake news. Sob Moraes, a Corte consolida posição intervencionista nas redes sociais e na propaganda eleitoral. O TSE adotou linha mais dura contra fake news na reta final das eleições e passou a utilizar o combate à desordem informacional como uma das teses para ampliar a intervenção nas redes sociais na propaganda eleitoral. Sob esse tipo de justificativa, os ministros mandaram apagar publicações baseadas em reportagens jornalísticas. E o grupo de Rodrigo Garcia já pressiona Tarcísio por cargos em eventual governo de São Paulo. Esse Rodrigo Garcia é um tucano que foi ligado a Gilberto Kassab e ao governo de José Serra também. E esse sujeito sempre foi um arrivista, ou seja, aquele tipo de gente que se gruda aos poderosos de plantão para obter vantagens. Esse Rodrigo Garcia envergonha São Paulo e a eleição de alguém que nem é daqui, que nem conhece a realidade do nosso estado, o Tarcísio, isso faz com que São Paulo diminua no cenário eleitoral. Esse Tarcísio vai colocar a PM para tocar o terror em cima da população que vai elegê-lo, porque ninguém acredita que a maioria de um estado que tem o tamanho da Argentina em termos populacionais seja composta por ricos. A maioria é a parte da população negra, pobre, que vai ser pisoteada pela polícia desse novo fascista que vão colocar no poder em São Paulo e que vai comandar uma polícia líder mundial em violência. E no Globo, em prisão domiciliar, Roberto Jefferson grava vídeo para insultar a ministra do STF, Carmen Lúcia. O ex-deputado está em prisão domiciliar impedido de usar redes sociais. Esse sujeito fez ataques hediondos à ministra Carmen Lúcia e a chamou de prostituta, de bruxa, de tudo que você puder imaginar, porque ele espera, não pense que ele está louco, não. O que ele espera é que Bolsonaro ganhe e que olhe para ele com um olhar benevolente pelas loucuras que ele vomita por essa boca infecta, alguém que tanto mal já causou ao Brasil, alguém que tentou defender Fernando Collor pouco antes do impeachment, alguém que jogou o Brasil nessa situação atual ao inventar moda sobre o mensalão. E pintou um clima. A Defensoria Pública da União aciona o TSE para impedir protesto em região de meninas venezuelanas. O órgão diz que há temor que um ato público em defesa delas reforce a revitimização e cenário de instabilidade social estigmatizante. Ninguém entendeu nada. A Defensoria Pública da União acionou o TSE para impedir a realização de um protesto marcado neste sábado em Brasília de repúdio às declarações de Bolsonaro no episódio do Pintou um Clima com meninas venezuelanas de 14 e 15 anos. Para o DPU, há temor que o ato público reforce a revitimização e cenário de instabilidade social estigmatizante tão prejudicial, segundo eles, à vivência comunitária. Ninguém entendeu nada e acho que esse pessoal deveria cuidar de coisas mais importantes, porque é preciso sim fazer um ato contra as declarações de Bolsonaro que ofendem a juventude e ofendem aqueles que querem acabar com os abusos sexuais neste país. E após polêmica do salário mínimo, a campanha de Lula mira em Guedes para enfraquecer debates sobre costumes. Aqui, digo eu, foi um erro da campanha de Lula entrar no debate de costumes com o Bolsonaro, porque nessa área ele domina graças a um exército de zumbis evangélicos. Os bolsonaristas afirmam que titular da economia fez lambança e presidente e vice tentam conter danos. Para quem não sabe, o Guedes ele propôs apenas o seguinte, isso é uma proposta dele por escrito para o próximo governo: acabar com os reajustes do salário mínimo e das aposentadorias pela inflação.
e vai ser corrigida pelo quê? Vão ser corrigidas pelo quê? O salário mínimo e as aposentadorias? Ninguém sabe. E essa proposta inacreditável feita por Guedes chegou à campanha, obviamente, para alertar a população. E menções ao termo banheiro unissex tem pico em dia de carta de Lula para evangélicos. Está aqui o problema. O tema vem sendo usado por bolsonaristas para fazer acusações falsas contra o petista. Veja só, minha amiga, meu amigo, quem é que acredita que qualquer político, qualquer presidente, qualquer governador, qualquer prefeito adotasse uma loucura dessa de colocar meninos e meninas, moças e rapazes para usar o mesmo banheiro? Isso não existe em lugar nenhum, isso não é uma loucura. Dizer que o Lula, primeiro que o Lula nem teria poder para isso, não é fazer uma intervenção, porque a educação é controlada pelos estados e municípios. É uma mentira hedionda. Se isso não for punido, acabou o Brasil. As eleições vão virar terra de ninguém. E em entrevista aos diários associados, Lula aponta estelionato de Zema. Basicamente, o que Lula diz é o seguinte: Zema escondeu que era bolsonarista no primeiro turno para se reeleger. Não é? Então ele estimulou o voto em Lula e Zema, escondendo o seu bolsonarismo para eleitores de Lula votarem nele. E agora o Lula diz que o Zema fez foi um estelionato eleitoral, e foi mesmo. E a previsão de um banqueiro sobre a vitória de Lula ou de Bolsonaro? Um banqueiro querido, segundo o colunista na Faria Lima, fez ontem uma análise de como está o comportamento a 8 dias do pleito presidencial. Algumas constatações. Jair Bolsonaro, segundo esse banqueiro, é o nome preferido da maioria do mercado financeiro, embora Lula tenha seus apoios. As pesquisas apontam que provavelmente é um movimento de subida de Bolsonaro que é fraco, mas existe. Talvez mais apoiado no wishful thinking, ou seja, talvez mais apoiados na própria vontade do que em dados objetivos, a leitura do mercado é que Bolsonaro leva. A Bolsa vai precificar na próxima semana a vitória que o mercado espera que Bolsonaro tenha e vai subir. Se Lula for eleito, como aponta a maioria das pesquisas, a Bolsa deverá ter uma pequena queda que vai corrigir a alta da semana anterior. A expectativa com a política econômica de Lula é que não vai ter loucura nenhuma. Então, senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.